Alô, habitantes do planeta Terra, aqui Gustavo Mark, direto da nave Game Teacher, de volta e agora trazendo uma nova série que nós vamos estar abordando como desenvolver todos os desenhos para um game 2D de ação. Nós vamos estar durante essas próximas semanas, um vídeo por semana, né? Nós vamos estar mostrando para vocês, passo a passo, todos os elementos necessários para estar compondo, né, vamos dizer assim, a ideia mesmo de uma primeira fase de um game 2D de ação, tá? Então vocês podem esperar esses próximos vídeos aí. Nosso primeiro vídeo, nós vamos abordar tudo, tá, pessoal? Desde da capa, tá? Passando, agora nós vamos começar pelo cenário, que está aqui. Depois vamos falar de personagens, do player, dos inimigos, tá? Vamos dar uma olhada também nessa parte de interfaces, né? Então tudo que for relacionado para chegar nessa primeira fase desse jogo, né? Para ele ficar jogável, vamos dizer assim, a gente poder montar um gameplay e depois vamos mostrar esse gameplay, né? Nós não vamos trabalhar com programação, mas aí eu deixo para vocês. Mas todos os elementos que vocês vão precisar para estar programando, vocês vão ter uma ideia bem nítida a partir desses vídeos, ok? Então vamos lá. O primeiro vídeo que a gente tem aí, esse primeiro desenho, melhor dizendo, vai ser do cenário, desse cenário, né, para um game de ação. Como é que vai ser esse game de ação? Claro que depois que você se reúne com a sua equipe, vamos supor que você seja o artista da sua equipe, né? Então você recebe o material já dizendo, especificando a partir das reuniões que vocês fizeram, como é que vai ser a história desse jogo. Eu gosto de trabalhar com histórias. A história desse jogo, no primeiro momento, o que vocês precisam saber é o seguinte: isso aqui vai ser uma espécie de vilarejo, num lugar remoto, vamos dizer assim, onde vão acontecer toda a história. Então toda a história vai estar centrada nesse vilarejo, vão acontecer todas as coisas dentro desse vilarejo, tá? Então eu fiz uma espécie de vilarejo distante, né, com uma ideia meio de abandonado, com umas árvores meio estranhas aqui. O ambiente é um céu aberto, então aqui dá uma ideia de calor, né? Só por essas cores já dá para vocês terem uma ideia aí próximo de um deserto, alguma coisa nesse sentido, até para uma ideia de rochas lá no fundo, tá? Então essa é a primeira ideia. Depois nós vamos conversando sobre esse game de acordo com que os vídeos forem caminhando, a gente vai estar conversando melhor. Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer esse cenário? Então aqui já estão as cores que nós vamos estar usando. Então vamos tirar ele daqui. Ótimo. Vamos pegar um quadrado. Ó. Puxar tudo. Perfeito. Então, sempre lembrando vocês, sempre que a gente está fazendo o cenário, eu gosto de estar enfatizando o seguinte: nós sempre desenhamos do fundo para frente. Então, quer dizer, sempre a parte de fundo, que é aquela parte de céu, né, o ambiente que vai estar o cenário, para a parte de frente, que estão os elementos, como casas e etc. Tá? Então, essa parte de fundo, sempre começando do fundo, nós vamos pegar esse tom de azul. Tá? Então vamos clicar aqui, vamos pegar o meu conta-gotas, vamos clicar no azul, ó, já temos esse ambiente azul. Para dar aquela ideia de céu, o que nós vamos fazer? Vamos clicar nele, vamos vir aqui clicar também. Vamos pegar esse linear gradiente, ó, vai acontecer isso aqui. O que nós vamos fazer? Vamos puxar essa parte mais clara para cima e essa parte mais escura para baixo. Eu não quero esse escuro, então eu vou clicar nesse ponto, ó, e vou clicar no branco, ó. Tá? Então aí, ó, aqui vocês determinam já essa claridade, ela vai ficando de azul e vai clareando, ó. Tá? Vou colocar mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Ó. Certo? Beleza. Criamos essa parte aqui, já é a primeira parte de fundo, é sempre a primeira parte que nós vamos estar fazendo. Agora, o que vai ficar, né, depois dessa tela inicial? O que vai acontecer? Vão ter aquelas ideias de rochas, né? Então aquilo lá de uma forma bem aleatória, tá? Eu vou criar aqui, ó. Vocês podem estar criando a de vocês. Uma coisa bem aleatória, sem muita forma, inicialmente. Eu vou criar uma ideia aqui. Sim?
E mais uma do lado de cá. Ó, certo? Muito bem. Ó, eu não quero contorno, não vou trabalhar com contorno. Vou selecionar as três formas, venho aqui e clico nesse olhinho aqui das bordas. Ó. Pronto, tirei o contorno, certo? Bom, vamos colocar cor. Então vamos selecionar as três, segurando o Shift e clicando você em cada uma, né? Você seleciona as três. Vou colocar essa cor aqui, ó. Vou pegar o conta-gotas. É claro que ela está um pouco forte, a gente pode agora dar uma clareada nela. Mas antes disso, a gente pode colocar ela mais redondinha, né? Vou dar 2 cliques, ó. E tudo que tiver esses pontos quadradinhos, esse redondinho não, porque ele já cria já uma ideia de círculo. Mas os quadradinhos, ó, quando você selecionar eles e vir aqui no corner e puxar, ó, você já arredonda as bordas, né? As pontas, melhor dizendo. Ó, vendo? Se vocês quiserem arredondar, ou vocês fazem a mão livre também, ó, tá? Tanto faz também. Se vocês quiserem acharem melhor dessa forma, ou deixarem mais quadradinho também, fica à vontade, ó. Vocês podem estar alterando aqui também, em vez de alterar lá, tá? Vocês podem estar fazendo uma forma mais ou menos assim, ó. Tá? Ou se não, se selecionam e puxam aqui, ó. Tá? Façam o estilo de vocês aí, ok? Vou fazer só assim para vocês terem uma noção. Ó, tá? Então criei essa coisa aqui, essas rochas. Vamos dar uma clareadinha, vamos pegar a opacidade e diminuir um pouquinho. Ó, quero essa ideia de fundo, né? Vai ficar um pouco mais clarinho assim, ó. Tá bom? Acho que dá assim. Tá. Beleza, então esse aqui vai ser o nosso primeiro cenário de fundo. Tá? A gente pode até... Vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar tudo e vamos agrupar. Ó, já tem um cenário de fundo. Tá? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer, sempre seguindo aquela parte de lá do fundo para frente, né? Vamos criar esse piso aqui, né? Esse chão, melhor dizendo. Ó. Vamos clicar aqui nesse ponto. Até aqui. Vamos voltar. Ó. Pronto. Então, depois a gente ajusta ele melhor. Aqui é só para a gente ter uma noção mesmo. Vamos tirar o contorno. Ó. Pronto. Tá? E aqui, nós vamos usar essas cores aqui embaixo para o piso, né? Ó, vamos usar essa cor inicial aqui, ó. Fica assim, tá? E depois, vamos criar uma ideia de chão aqui, ó. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Pegar essa cor aqui, ó. E aqui a gente pode dar uma ajustada. Vamos tirar, sempre tirando o contorno, não esqueçam disso. Ó. E aqui, se a gente der 2 cliques, ó. Vamos pegar esse corner. Dá uma puxada, ó. Tá vendo? A gente cria uma ideia assim. Vamos fazer um pouquinho do lado de cá também. Também de uma forma bem aleatória. A gente pode pegar isso aqui. Ó. Certo? Não se preocupa com pequenos ajustes, depois a gente faz. Ó, tiramos. Vamos lá, tirar o contorno, tá? Depois a gente pode dar uma... Essas pontas deixá-las mais redondinhas, tá? Um desenho assim, mais ou menos. Tá? Vamos criar essa parte de cima agora. A gente vai pegar aqui. Ó. Mais ou menos aqui. Podemos fazer assim. Vamos pegar uma cor mais clara, tirar o contorno.
tá? Já tem essa ideia aqui. Podemos arredondar como a gente fez anteriormente. Se vocês quiserem, ó, selecionar os pontos, vira aqui em corner, ó, você consegue arredondar um pouquinho. Se vocês fizerem isso aqui, vai acontecer um erro aqui do lado, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele sai um pouquinho dessa linha. Ó, vou mostrar para vocês aqui, tá vendo? Né? Então, para a gente corrigir isso, a gente vai voltar. Ó, sempre deixar esses quadradinhos aqui, nessas bordas aqui, quadradinhos. Então, cuidado para não mexer nesses pontos aqui. Então, esses pontos aqui a gente não mexe. A gente vai esses pontos de cá, ó, esse daqui. Então, eu vou mexer só nesses outros aqui. Por exemplo, esses dois aqui. Eu venho lá, dou uma mexidinha. Ó, nesses internos aqui também. Ó, se vocês quiserem deixar eles mais redondinhos, né? Tá? Então, vocês vão estar fazendo como vocês acharem melhor. Um pouco mais, às vezes um pouco menos. Ó, tá? Se vocês quiserem também criar alguma coisa aqui, ó, puxar um pontinho para cá também pode, ó. Ou então uma ajustadinha para ele não ficar 100%. Depois a gente ajusta melhor. Para ele ficar redondinho aqui. E esse daqui também, ó, se você quiser. Lembra que isso aqui era um quadrado, né? Se é um quadrado, a gente primeiro tem que transformar ele, ó, no path, para a gente poder trabalhar. Ó, vendo? Vamos deixar ele mais assim, ó. Pronto. Tá? Mais ou menos uma ideia aqui. Vocês podem estar melhorando. Já entenderam essa pequena ideia, né? Bom, a partir disso aqui, então, a gente vai selecionar tudo, ó, essa parte que a gente fez. Vamos agrupar. Tá? Então, a gente já tem esse fundo, já tem um piso. E agora a gente vai desenhar um vilarejo e as árvores. Tá? A partir disso aqui mesmo, né? Então, para a gente desenhar essas casas que eu criei aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse pontinho aqui. Vou fazer uma coisa mais ou menos aqui, ó. Assim. Aqui. Aqui. Não precisa ser certinho, não. Tá? Essa primeira parte, o que nós vamos fazer? Vamos tirar o contorno. Ó, tá? Aqui vamos clicar e vamos ver umas cores aqui que a gente pode estar usando. Vou usar essa parte daqui, ó. Vou usar essa cor. Tá? Puxadinha para cá, ó. Melhorar um pouquinho assim, ó. Depois, mais um pouco. Aí. Depois, o que a gente pode estar mexendo? Vamos mexer para ele não ficar muito retinho assim, ó. Vamos dar uma mexida aqui nos cantos, ó. Tá? Aqui também. Se essas pontas eu não quiser que elas fiquem tão pontudinhas assim, vamos dizer, né? A gente vai puxar aqui, ó. Vamos clicar e puxar no corner. Tá? Pronto. Ó, temos isso aqui. A gente pode usar esse mesmo desenho, a gente vai fazer um Ctrl D de dado, e vamos diminuí-lo. A gente pode jogar ele aqui em cima, ó. Tá? Ó, puxar ele bem para cá, a gente fazer uma estrutura aqui em cima. Ó. Certo? Está até muito aqui, a gente pode diminuir um pouquinho, pode puxar um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para cá, ó. Certo? Então, essa vai ser a nossa base para fazer essa espécie de casa abandonada. Vamos agora fazer os desenhos dela. Os desenhos dela a gente pode começar fazendo uma portinha aqui. Ó, vou fazer uma porta mais ou menos assim. Vocês podem criar o estilo de vocês. Eu vou colocar uma cor aqui, ó. Assim. Vamos tirar esse contorno. Depois eu vou dar um efeito aqui. Depois já vocês vão entender. Vou dar uma ideia de luz. Ó. Aqui.
Aqui, vou tirar o contorno, vou voltar, vou usar essa cor um pouco mais escura, ó, tá? Depois vou clicar 2 vezes e dar uma puxadinha para cá, ó, tá? Ótimo. Aqui essa parte de cima eu vou colocar ela um pouco mais escura, então eu vou usar essa aqui, ó, tá? Isso. Ótimo. Posso até selecionar essa parte de baixo aqui, ó. Vou dar uma agrupada nela. Isso. Para que essa aqui fique já atrás, ó. Tá? Já está atrás. Tá? Agora, o grande truque tá aqui, acho que nesse... Até agora eu acho que foi bem fácil, não vejo nenhum problema. Agora é um pequeno macete que nós vamos estar fazendo, que vai servir para vocês em muitos outros games que vocês forem desenhar também, né? Que vai facilitar muito o trabalho de vocês. Essa ideia de janela, olha como é que eu vou fazer essa janela. Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Vou traçar algo aqui, um pouco mais aqui, vou puxar para cá, tá? Vou tirar o contorno. Isso. Vamos colocar uma cor. Sim, mesmo da inicial da porta aqui. Tá? Ótimo. Vamos fazer aquele mesmo efeito para dar aquela ideia de claridade. Ó. Aqui. Opa. Foi direitinho aqui. Aqui. Vamos tirar o contorno. Vamos pegar aquela cor mais escura. Depois vamos também dar uma puxadinha para cá. Vai ficar assim, tá? Para dar uma ideia de janela para isso aqui, porque não está aparecendo, nós vamos desenhar aqui do lado. Vamos pegar um quadrado e vamos desenhar uma espécie de cruz, ó, bem fininha. Uma cruz assim. Já explico para vocês por quê. Ctrl D, nós temos 2 cruzes. Vou colocar uma outra cor aqui aleatória. Ou melhor, aleatória não, a mesma cor daqui, ó, só para vocês entenderem o motivo. Quer ver como é que vai ser? Vou pegar essa mesma cor aqui, daqui, ó, e essa aqui também é a mesma cor, ó. Tá? Vou fazer como uma espécie de cruz. Ó. Não precisa ser muito certinho, não. Aqui você pode fazer um pouquinho menor. A gente vai estar ajustando. Aqui também um pouquinho menor. Vamos dar uma agrupada nela. Olha, o truque seria esse aqui, ó, pessoal. Ó. A hora que a gente joga aqui, olha o efeito que dá. Ó. Tá vendo? É essa a ideia de janela. Tá? Pequeno efeito que a gente colocou aqui. Né? Vamos chamar isso de efeito. Né? É uma composição que a gente pode estar criando uma série de efeitos usando justamente esse truque, né? A gente pega a mesma cor de fundo que está aqui do nosso estabelecimento aqui, né? Da nossa casinha, se a gente pode falar uma casa aqui, alguma coisa nesse sentido, e coloca uma forma. Vocês podem usar vários tipos de forma. Eu usei uma cruz aqui para dar uma ideia de janela, né? Com a mesma cor em cima de outro mais escuro, vai gerar esse efeito. Ficou bem legal, ó, tá? Então vamos pegar essa janela, vou dar uma agrupada nela, tá aqui, vou dar um Ctrl D, sempre aproveitando tudo dos desenhos. Vocês já estão acostumados com os nossos vídeos, né? Então sempre aproveito o máximo que eu posso para otimizar o nosso trabalho e ficar bom também, claro, né? Nessa moldagem vetorial que eu sempre ensino para vocês, é legal que vocês podem copiar o mesmo elemento e depois dar uma pequena modificada, ele já fica totalmente diferente. Aqui eu vou inverter, vou colocar mais ou menos aqui, ó, tá vendo? E de cima também eu vou usar essa mesma, ó. Vou dar um Ctrl D, vou só diminuí-lo um pouquinho, ó. Acho que não deu certo. Vou voltar aqui. Dá uma ajustada melhor aqui.
colocar mais ou menos aqui. Posso dar uma achatada se eu quiser também. Por que não está funcionando aqui? Porque a gente não trabalhou com essa cruz. Ela não está com a mesma cor de fundo, né? Então nós vamos ter que trabalhar nisso aqui. Ó, vou clicar 2 vezes, vou clicar nisso aqui. Ó, nesse outro aqui. E puxar a cor de fundo. Pronto, agora eu tenho aquilo que eu queria. Né? Lembrando que sempre usando essa cor de fundo para dar esse efeito. Tá? Depois, eu não vou ficar trabalhando muito com detalhes não, mas só para o vídeo não ficar muito grande, eu vou pegar uma bolinha qualquer. Ó, tá? Vou pegar uma cor um pouco mais clara, pode ser daqui. Olha o que eu fiz, para dar uma ideia de tijolos, de alguma coisa nesse sentido. Né? De um efeito de superfície, alguma coisa nesse detalhe. O que eu fiz? Eu peguei essa ideia de bolinha e diminuí elas, coloquei tipo um efeitozinho assim, ó. Tá? Vocês podem trabalhar isso aqui. Ó, o Ctrl D, a gente vai fazer isso aqui. Um pouquinho menor esse aqui, ó. Tá? Isso a gente pode colocar na casa inteira. Vou fazer só aqui. Vocês podem fazer essa aqui dessa cor, né? Depois aproveitar esse mesmo, fazer um Ctrl D também e trazer para cá e colocar com uma cor um pouco mais escura, para dar esse realce. Ó. Então vocês vão colocar isso na casa inteira ou colocar um outro efeito de rachadura, alguma coisa que vocês queiram estar fazendo, tá? Então, já que a gente trabalhou isso aqui, ó, vamos pegar ela inteirinha. Vou agrupar, vou dar um Ctrl D, ó, vou pegar essa mesma e trabalhar essa do lado de cá. Ó. Tá? Depois a gente ajusta o resto, que não tem preocupação não. Tá? Depois, o que nós vamos estar fazendo aqui? Vamos estar mexendo nela. Ó, vou desagrupar, essa parte aqui eu já não vou usar, não quero essa parte aqui. Tá? Eu posso pegar essa mesma parte daqui, agrupar ela, vou dar um Ctrl D, vou colocar ela aí em cima. Ó, tá vendo como é que a gente aproveita tudo que a gente pode? Ó, acho que vou fazer um pouquinho diferente. Tá? Vou tirar essa porta. Ó, tá? E vou colocar uma... No lugar a gente pode colocar uma janela dessa. Né? Ó, a gente pode estar... Vou colocar aqui. Ctrl D, vou pegar aqui, tá? A gente pode criar mais ou menos a mesma estrutura, já com pequenas modificações. Aqui, para ficar um pouquinho diferente dessa aqui, como a gente tem esse poder da moldagem, né, a gente pode puxar, ó, tá vendo? Então, pequenas modificações, o mesmo desenho de cá, olha aqui que eu fiz rapidamente, a diferenciação. Né? Então isso é muito legal, quando você trabalha com essa moldagem vetorial, você pode copiar as mesmas partes, aproveitar o tempo, otimizar o seu tempo e fazer muito disso aqui, ó, e ficar bem diferente, está bem diferente. É claro que cada janela dessa, pessoal, cada porta, aqui no desenho, elas estão iguais, exatamente iguais. Né? Mas é lógico que vocês vão dar uma diferenciação a elas, né? Para elas ficarem diferentes, ficarem bem otimizadas no desenho, né? Para ficarem um visual mais bacana. Eu não fiz justamente para a gente poder ganhar tempo. Então vocês podem pegar essa janela e dar uma modificar pequenas coisas aqui que vocês podem estar modificando para o desenho não ficar tão igual assim, as janelas não ficarem tão iguais, tá? Aqui eu vou fazer assim, vocês já entenderam um método. Aí vocês podem estar mexendo para dar uma diferenciaçãozinha, vamos dizer assim, né? Como eu fiz aqui nesses dois prédios, ok? Tá? Podemos fazer um menorzinho aqui e tal. Agora é com vocês, tá? Fazer alguma coisinha aqui a mais, um pouquinho a menos, né? Eu já fiz um pouquinho diferente no outro, mas aqui era só para mostrar mesmo como é que se faz, ok? Então, depois vocês podem estar organizando isso aqui melhor. Tá agrupando, ó. Aqui vocês podem jogar para frente se vocês quiserem. Ó, para dar essa ideia de trás. Essa é a nossa ideia de um pequeno vilarejo distante. Pode criar uma outra aqui. Mexam como vocês quiserem a partir de agora. Agora eu vou só estar criando, para a gente finalizar, essa árvore. Uma ideia de árvore
meio estranha, vamos dizer assim. Tá? Vou pegar uma árvore assim, ó. Fiquem à vontade também para estar fazendo isso aqui. Vou fazer alguma coisa nesse sentido. Tirar o contorno. Vamos usar agora essas duas cores aqui. Clicar nela. Vou colocar inicialmente uma cor um pouco mais escura, ó, para dar esse relance. Podemos dar uma mexidinha nela, né? Ó. Puxar assim essa aqui. Essa aqui eu vou puxar um pouquinho para cá, ó. Assim. E aqui também dá uma mexidinha. Olha só, tá? Mais ou menos. Capricho de vocês aí. Ó. Aqui para não ficar muito assim, ó, dá uma arredondadinha. Pronto, tá? Depois eu fiz só alguns pequenos desenhos aqui, ó. Criar alguma. Tirei o contorno e coloquei uma cor um pouco mais clara. Tá vendo? Só para dar um. Vocês podem fazer alguns desenhos a partir disso aqui. Eu não vou ficar mexendo muito, tá? Vocês podem estar criando. Só estou mostrando exatamente como que eu pensei para isso aqui. Vamos criar a árvore. Vamos dar um Ctrl D para a gente otimizar do mesmo jeito, né? Deixa eu só agrupar ela. Vamos verter, tá? E vamos trazê-la para cá, ó. Ela pode estar na frente, pode estar atrás. É vocês que sabem como é que vocês vão estar. Modificam ela também, dá uma mexidinha nela, mexer na outra. Uma diminuída. Tá? Não deixa ela igualzinha não, senão causa uma impressão ruim. Né? Quando a gente pega um jogo, a gente vê os desenhos muito repetidos, a gente imagina, poxa, esse desenhista está meio preguiçoso. Né? Então, o que a gente faz? Aproveita sempre o desenho otimizando, né? Quer dizer, copiando o mesmo elemento que já foi desenhado para a gente aproveitar, ganhar tempo, né? E pegando usando a moldagem vetorial, vocês vão, qualquer alteraçãozinha que vocês fazem aqui já fica diferente dessa, né? Então, só para evidenciar para vocês aqui, ó, por exemplo, se eu der uma puxada de cá, trazer lá para cá, essa aqui vier um pouco mais alta, essa aqui puxar, ó. Quando eu faço assim, opa, cuidado para a gente não deformar ela, né? Ó, tá, a gente vai dar uma mexidinha, mas para a gente não poder deformar. Mexer nela depois. Porque puxei demais, ela acabou deformando. Deixa eu dar uma voltada aqui. Aí, tá vendo? Ó. Vendo? Pouca coisa que vocês já mexem já dá uma diferença. Né? Então, isso é bacana que a gente pode estar otimizando os desenhos. Se vocês querem trazer isso aqui para frente, então, botão direito, vamos ver se vai dar certo aqui. Pronto, ó. Tá, a gente traz essa árvore para trás. Então, tá vendo? Vai depender do... Criem o desenho de vocês a partir do que a gente fez aqui. Podemos também, para finalizar, estava esquecendo, de criar uma pequena ideia de nuvens aqui. Ó. Tá, vou tirar aqui. Não vou preocupar muito com forma. Vamos só deixá-la mais redondinha. Selecionei, puxei, ó, uma ideia de nuvem, né? Cliquei nela. Normalmente é interessante a gente dar uma opacidade menor para ela, para ficar interessante o cenário, tá? Então, mesma coisa, podemos otimizar usando isso aqui, ó, tá? Mais um do lado de cá, para não ficar tão parecida, o que eu faço? Venho lá e vou dar uma mexidinha nela, ó. Tá vendo? Pequena mexida que você dá já fica totalmente diferente. Tá vendo? Então vocês podem estar criando a de vocês.
Então o nosso cenário inicial para esse game de ação que nós vamos estar usando é basicamente isso aqui. A gente pode estar criando outras casinhas aqui, né? Então vocês podem estar compondo algo parecido com isso, usando essas técnicas que a gente vai estar ensinando nas próximas aulas. Talvez a gente comece com, ainda não tenho certeza não, mas talvez personagens. Vou deixar a capa por último. Depois que a gente tiver uma noção geral do jogo, a gente vai fazer a capa. É assim que eu gosto de fazer. Então a gente vai estar desenhando o personagem principal, inimigos, as interfaces, como se fosse um jogo real que vai ter uma fase só. E no final de todos os vídeos eu vou mostrar o gameplay dele para vocês. Então desenhem alguma coisa, façam um de vocês aí, baseado nessas técnicas que eu fiz aqui agora, né? Vou mostrar para vocês também. Ó, eu usei no final esse aqui, ó. Trabalhei um pouquinho mais nele. Tá vendo? Algumas diferenciações, puxei para cá. Então isso aqui é muito simples, vocês podem estar organizando. Ok? Então esperem já uma série agora falando de como desenhar cada elemento para um game de ação. Beleza? Então tá, por hoje é só. Fui! Tchau!